Sacane, se a relatividade já mostrou que o tempo pode se esticar e encolher, será que um dia a viagem no tempo vai sair da ficção científica e entrar de vez na física real? Cara, olha só, quando a gente fala de tempo, né, a gente sempre pensa nele como uma coisa fixa, absoluta, tipo aquele tic-tac do relógio que vai andando ali igualzinho para todo mundo, em qualquer lugar do universo. Mas aí vem o Einstein e muda completamente esse conceito. Ele mostra que o tempo, na verdade, não é essa coisa universal que todo mundo acreditava. Ele é relativo, depende do observador, depende de como ele está se movendo, depende até da gravidade ao redor dele. Isso aí é uma das ideias mais revolucionárias que a física já teve, porque quebra completamente com a intuição que a gente tem do mundo. Então vamos lá, o Einstein, lá no começo do século XX, cria a teoria da relatividade restrita, né, em 1905, e uma das consequências diretas dessa teoria é justamente essa coisa do tempo se dilatar. Ou seja, quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você em relação a alguém que está parado. Parece loucura, né? Mas isso é absolutamente real. Foi confirmado em inúmeros experimentos. A ideia é a seguinte: o espaço e o tempo não são duas coisas separadas como a gente pensava antes. Eles são partes de uma mesma entidade, que a gente chama de espaço-tempo. E esse espaço-tempo se comporta de forma diferente dependendo da velocidade e da gravidade envolvidas. Vamos imaginar o seguinte, né? Pensa num cara viajando numa nave espacial a uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. Tipo, sei lá, 99,999% da velocidade da luz. Para ele, o tempo lá dentro da nave passa normalmente. Ele vai comer, dormir, viver, tudo como sempre. Só que, para quem ficou aqui na Terra, o tempo está passando muito mais rápido. Então, quando ele voltar, se passaram, sei lá, 5 anos para ele, mas aqui na Terra já se passaram 100, 200 anos. Isso é o que a gente chama de dilatação do tempo. É como se ele tivesse ido para o futuro, só pelo fato de estar se movendo muito rápido. E olha que louco. Isso não é só teoria, não. Já foi testado, a gente já mandou relógios atômicos em aviões, em satélites, em espaçonaves, e quando esses relógios voltam para a Terra, eles mostram pequenas diferenças em relação aos relógios que ficaram aqui. Diferenças minúsculas, é verdade, mas que estão exatamente de acordo com o que a teoria prevê. Ou seja, o tempo realmente passou mais devagar para eles, e isso já é uma prova concreta de que o tempo não é absoluto, ele depende da velocidade do movimento. Mas aí você pode perguntar, né, tá, mas por que isso acontece? Qual a explicação disso? Então, cara, isso vem da própria estrutura do espaço-tempo. O Einstein mostrou que o espaço e o tempo estão entrelaçados, como se fossem uma única coisa. Quando você começa a se mover muito rápido, uma parte do orçamento do seu movimento vai para o espaço e sobra menos para o tempo, digamos assim. É como se você estivesse inclinando sua trajetória dentro desse espaço-tempo, e aí o tempo, que antes era uma linha reta, começa a se curvar, a se alongar, a se comportar de forma diferente para você do que para quem está parado. Agora, tem um outro fator aí também que mexe com o tempo, que é a gravidade. Isso já entra mais na teoria da relatividade geral que o Einstein publicou em 1915. Essa teoria lida com sistemas onde há campos gravitacionais, planetas, estrelas, buracos negros, essas coisas. E ela mostra que quanto mais forte é o campo gravitacional, mais devagar o tempo passa. Então, por exemplo, se você estiver perto de um buraco negro, onde a gravidade é absurda, o tempo vai passar extremamente devagar para você, em comparação com alguém que está longe dali. E isso também já foi testado em escalas menores aqui mesmo na Terra. Se você colocar 2 relógios atômicos, um no nível do mar e outro no topo de uma montanha, o da montanha vai registrar o tempo passando mais rápido. Isso porque a gravidade é um pouquinho mais fraca lá em cima. É uma diferença minúscula, mas está lá. E é exatamente o que a relatividade prevê. E aí entra um ponto interessante. O tempo, como a gente experimenta no nosso dia a dia, é só uma pequena fração do que ele realmente é. A gente vive num mundo onde as velocidades são muito pequenas comparadas com a velocidade da luz e onde os campos gravitacionais não são tão intensos assim. Então tudo parece normal. O relógio do pulso anda igual para o mundo inteiro. Mas quando a gente começa a brincar com velocidades extremas ou com gravidade intensa, esse tempo começa a se revelar de outra maneira. Ele começa a mostrar que não é essa linha reta que a gente achava que era. Ele é elástico, ele estica, ele encolhe. E isso muda tudo. Imagina as implicações disso, né?
Tipo, uma viagem para uma estrela distante, que para quem está na nave leva só alguns anos, mas que aqui na Terra se passaram séculos. Ou mesmo o funcionamento de sistemas de satélite como o GPS. Cara, o GPS só funciona porque a gente leva em conta a dilatação temporal causada tanto pela velocidade dos satélites quanto pela diferença gravitacional em relação à superfície da Terra. Se a gente não corrigisse isso, os erros de localização iam ser enormes. Então, olha só como essa teoria, que parece tão abstrata, tão distante, está na prática do nosso dia a dia. E tem mais, né? Esse efeito de dilatação do tempo também nos ajuda a entender coisas que acontecem em escalas cósmicas. Por exemplo, quando a gente observa a luz vinda de uma estrela que está em órbita de um buraco negro, essa luz carrega informações sobre como o tempo está passando por ali. E muitas vezes ela mostra que o tempo ali está passando mais devagar do que aqui. Isso ajuda os astrônomos a medir a massa dos buracos negros, entender a dinâmica das galáxias e por aí vai. Agora, voltando à questão mais conceitual, o que isso tudo nos ensina é que a nossa percepção do tempo é limitada. A gente pensa que ele é constante porque no nosso mundinho aqui ele parece, mas o universo é muito mais maluco do que isso. E o Einstein foi o cara que teve essa sacada. Ele olhou para as equações, para as experiências da época e viu que alguma coisa não batia com a ideia do tempo absoluto de Newton. E aí ele teve a coragem de dizer: cara, talvez o tempo não seja isso que a gente acha que é. E ele estava certo. Então, no fim das contas, o tempo é uma dimensão tão física quanto o espaço. A diferença é que a gente só consegue se mover para frente nele, enquanto no espaço a gente pode ir para qualquer lado. Mas mesmo assim, essa ideia de que ele é moldável, de que ele depende da sua velocidade e da gravidade ao seu redor, é uma das coisas mais fascinantes da física moderna. E mais do que isso, é uma prova de como o universo pode ser contraintuitivo. Porque a verdade, cara, é que o universo não está nem aí porque a gente acha que deveria ser lógico ou não. Ele funciona do jeito dele. E cabe a nós tentar entender. E a relatividade, especialmente a ideia de dilatação temporal, mostra isso de forma brilhante. Ela joga na nossa cara que o tempo não é absoluto, que ele depende da perspectiva, que ele pode se alongar ou se contrair dependendo de onde você está e de como você está se movendo. E isso, por mais estranho que pareça, é real. Já foi medido, confirmado, testado, e é isso que torna tudo ainda mais incrível, porque quando a ciência mostra que até o tempo pode ser relativo, a gente percebe que as regras do jogo são muito mais complexas e muito mais fascinantes do que a gente imaginava. Muito bem. Agora, olha só. Quando a gente fala de viagem no tempo, a galera normalmente pensa logo em máquina do tempo. Voltar para o passado, mudar algum evento, salvar alguém ou impedir alguma tragédia, esse tipo de coisa. Mas o que muita gente esquece ou nem sabe é que a viagem no tempo para o futuro já é uma realidade. E não é uma realidade teórica, não. É uma coisa que já foi comprovada, medida, testada, não é ficção científica, já acontece inclusive aqui mesmo na órbita da Terra. A gente está falando de uma diferença minúscula, claro, mas que está ali mensurável, com dados concretos. E é isso que faz a coisa ficar ainda mais interessante. O ponto central aqui é o seguinte: não é que a gente precise construir uma máquina do tempo para ir para o futuro, a gente já vai para o futuro o tempo inteiro. Só que o que a relatividade nos mostra é que é possível acelerar esse processo. É possível pular mais tempo do que o normal, digamos assim. E isso acontece, por exemplo, com os astronautas que ficam em órbita da Terra, porque lá em cima, em altíssimas velocidades e numa gravidade diferente da que temos aqui no solo, o tempo para eles passa um pouquinho mais devagar. Só que o segredo está nesse pouquinho. É uma diferença de microsegundos, nanosegundos, mas que já é suficiente para mostrar que o futuro, nesse sentido, é acessível. O exemplo clássico disso aí é o do astronauta russo Sergei Krikalev. Ele passou ao todo 803 dias no espaço, somando todas as missões que fez. E o resultado disso, ele tecnicamente viajou cerca de 0,02 segundo para o futuro. Parece besteira, né? Mas olha só, é um efeito real. O tempo que passou para ele foi menos do que o tempo que passou para quem ficou na Terra. Ele voltou ligeiramente mais jovem do que seria se tivesse ficado aqui. Isso é viagem no tempo. Pequena, sutil, mas é. Não tem nada de mágica nisso. É física pura, funcionando como previsto, e aí vem os relógios atômicos, que são as ferramentas que nos permitiram
comprovar tudo isso de forma muito precisa. Esses relógios são tão sensíveis que conseguem detectar variações no tempo causadas por diferenças de velocidade e de altitude. Em um experimento clássico, pegaram 2 relógios atômicos sincronizados. Um ficou na Terra e o outro foi levado em um avião comercial, em alta velocidade. Quando o avião pousou, os relógios já estavam diferentes. O que foi no avião estava atrasado em relação ao que ficou. A mesma coisa foi feita com satélites. Os relógios nos satélites GPS, por exemplo, precisam ser constantemente corrigidos por causa da dilatação do tempo. Se não fossem, o sistema GPS simplesmente não funcionaria. Ele ia errar a localização por vários metros, o que seria desastroso em aplicações que exigem precisão, tipo aviação ou navegação militar. E é muito louco pensar que tudo isso já acontece agora. Não é uma coisa de outro século ou de outra civilização alienígena. É a nossa tecnologia mesmo funcionando com base em princípios que foram teorizados há mais de 100 anos e que hoje a gente consegue medir com altíssima precisão. E não é só questão de velocidade, né, como muita gente pensa. A gravidade também interfere. Um relógio na Estação Espacial Internacional, por exemplo, sofre 2 influências opostas. Ele está em alta velocidade, o que desacelera o tempo para ele, mas também está mais longe da Terra, onde a gravidade é menor e isso acelera o tempo. No caso da ISS, o efeito da velocidade é maior, então no final das contas o tempo lá passa um pouco mais devagar. Agora pensa comigo, se a gente consegue gerar esse efeito com uma nave dando voltas na Terra, imagina o que aconteceria se a gente tivesse uma nave capaz de chegar perto da velocidade da luz. Aí sim, a diferença seria enorme. Tipo, você poderia passar 2 anos viajando e quando voltasse aqui teriam se passado 200, 300 anos, talvez mais. Isso não é brincadeira, não é suposição aleatória. É o que a equação mostra. A equação do tempo próprio que vem da relatividade restrita dá exatamente esse tipo de resposta. Quanto mais próximo da velocidade da luz você viaja, mais o tempo desacelera para você. Isso cria uma possibilidade real de pular para frente no tempo, sem precisar de portais nem tecnologia mística, só com movimento. Claro que isso levanta um monte de limitações práticas, né? Porque para acelerar uma nave até uma velocidade próxima da luz, você precisa de uma quantidade absurda de energia. E além disso, tem a questão da massa da nave, os efeitos colaterais da radiação no espaço, os impactos com micrometeoritos, enfim. Tecnicamente, ainda estamos muito longe de conseguir fazer isso. Mas do ponto de vista teórico, o caminho está traçado. O futuro é acessível. A gente só precisa de meios melhores para chegar até ele. E isso abre espaço para umas ideias muito curiosas, como as chamadas viagens interestelares com dilatação temporal. Imagina uma missão para outra galáxia, onde o tempo dentro da nave passa muito devagar em relação à Terra. A pessoa sai daqui em 2100 e volta em 2400, mas para ela se passaram só uns 10 anos. Isso já foi tema de vários livros, filmes, séries, mas o que poucas pessoas percebem é que isso tudo tem um pé fincado na realidade. Não é só devaneio. A física já mostrou que, com a velocidade certa, isso seria possível. Outro detalhe interessante é que, do ponto de vista dos tripulantes da nave, a viagem pareceria normal, rápida até. Eles não sentiriam essa viagem no tempo acontecendo, só perceberiam quando voltassem e vissem que todo mundo envelheceu, que o mundo mudou, que talvez ninguém mais que eles conheciam estivesse vivo. E isso traz um peso emocional muito grande, né? Porque não é só uma questão de saltar para o futuro, mas de perder o presente, deixar tudo para trás. E essa é uma das consequências mais malucas e talvez mais difíceis de encarar quando se pensa na viagem temporal para o futuro via dilatação do tempo. Agora, para deixar a coisa ainda mais interessante, alguns cientistas já pensaram em como a gente poderia usar esse efeito de forma prática no futuro. Tipo, criar colônias espaciais que girassem em alta velocidade em torno de planetas ou buracos negros, justamente para que o tempo lá dentro passasse mais devagar. Isso permitiria, por exemplo, que uma civilização pudesse se preservar no tempo, como se fosse uma cápsula temporal viva. Ou mesmo usar isso para fazer saltos no tempo, com pessoas indo para o futuro e voltando com informações. Mas tudo isso ainda depende de avanços gigantescos
na nossa capacidade de controlar a velocidade, energia e gravidade. Tem também os projetos teóricos envolvendo propulsão relativística, tipo o famoso Starshot, que quer mandar sondas em direção à estrela mais próxima, Alpha Centauri, a 20% da velocidade da luz. Se um dia conseguirem acelerar seres humanos nessa proporção, aí sim a gente vai ver dilatação do tempo de forma muito mais expressiva, mesmo em um trajeto que, para quem está na Terra, dura 20 anos, para quem está dentro da nave poderia passar muito menos. E quanto mais rápido for o trajeto, mais acentuado o efeito. Mas aí entra também uma outra coisa interessante. A viagem para o futuro via dilatação do tempo é um caminho sem volta, né? Você não tem como controlar isso. Você pode ir para o futuro, mas não tem como voltar, não tem rewind. Então a viagem é unidirecional, você sai do seu tempo e chega em outro. E é isso, não tem como retornar para o seu presente. Isso já dá um outro tipo de discussão, mais filosófica até, sobre o que é o tempo, o que é estar presente, o que significa avançar no tempo sem poder olhar para trás. Mas na física isso está muito claro. Ir para o futuro é possível, sim, mas voltar para o passado, aí já é outra história. Então, resumindo, a gente já viaja no tempo e viaja mesmo de verdade com base em princípios físicos sólidos, testados, verificados. A diferença é que essas viagens são pequenas, quase imperceptíveis no nosso dia a dia. Mas se um dia a gente conseguir dominar velocidades altíssimas e manipular melhor a gravidade, essas viagens vão deixar de ser milésimos de segundo e poderão se transformar em séculos de diferença. O que hoje é quase invisível pode se tornar uma ferramenta real para explorar o tempo, esse tempo que a gente achava que era fixo, mas que a natureza insiste em mostrar que é muito mais flexível do que parece. Agora, quando a gente entra na ideia de viajar para o passado, aí a coisa complica de verdade, cara. Porque assim, enquanto a viagem para o futuro já foi observada, medida, confirmada com base em efeitos relativísticos, a viagem para o passado entra num território muito mais delicado. A física até permite algumas soluções, pelo menos na matemática, mas na prática a gente bate de frente com uns problemas sérios. E o principal deles é o tal do paradoxo, e não é qualquer paradoxo não. É o famoso paradoxo do avô, aquele que bagunça completamente qualquer tentativa lógica de voltar no tempo. Imagina o seguinte cenário. Você constrói uma máquina do tempo, volta algumas décadas, encontra seu avô antes dele conhecer sua avó e por algum motivo impede que ele tenha filhos. Pronto, você acabou de impedir a própria existência. Mas se você não nasceu, como é que você voltou no tempo para impedir que ele tivesse filhos? Esse looping lógico quebra completamente a causalidade, que é uma das bases da física moderna. Causa e efeito param de funcionar do jeito que a gente conhece. E isso é um baita problema. Esse paradoxo é só um exemplo clássico, mas ele representa um monte de situações semelhantes. Sempre que você tenta alterar o passado, você entra nessa zona de instabilidade lógica, porque tudo que você muda ali interfere no que levou você a voltar no tempo em primeiro lugar. É como se o universo não conseguisse manter a consistência dos eventos. E é por isso que muitos físicos acham que a viagem para o passado, mesmo que apareça nas equações como algo possível, simplesmente não deve acontecer na realidade. Agora, isso não quer dizer que a física não tenha pensado nisso, muito pelo contrário. Muita gente já quebrou a cabeça tentando entender se haveria alguma forma de contornar esses paradoxos. Algumas propostas tentam defender a ideia de que o passado não pode ser alterado de maneira nenhuma. Ou seja, se você volta no tempo, tudo que você fizer lá já estava previsto na história original. Você não muda nada, você já fazia parte daquele passado. Então, mesmo que tente impedir seu avô de conhecer sua avó, alguma coisa sempre vai dar errado, tipo destino, sabe? O universo encontraria um jeito de preservar a coerência dos eventos. Esse tipo de interpretação é chamado de autoconsistência de Novikov, uma ideia que tenta salvar a viagem temporal dos paradoxos lógicos. Segundo essa hipótese, qualquer coisa que você fizer ao voltar no tempo já está integrada no tecido da história. Você não cria uma nova linha do tempo, não muda o curso dos acontecimentos, você reforça o que já aconteceu. Mas, cara, isso exige uma espécie de rigidez no tempo
que também levanta várias questões. Será que a realidade é tão travada assim? Será que não existe nenhuma liberdade para agir no passado? Outra linha de pensamento tenta resolver a coisa através da ideia de múltiplas linhas do tempo. Aí, quando você volta no tempo e altera alguma coisa, você não muda o seu próprio passado, você cria uma nova realidade, um universo paralelo, uma linha temporal diferente da sua. Então, nesse modelo, você poderia sim impedir seu avô de ter filhos, mas isso não apagaria você da existência, porque você agora estaria numa realidade nova, onde aquele evento aconteceu diferente. Só que aí a gente já está entrando no território dos multiversos. E a física atual ainda não tem nenhuma evidência experimental de que isso seja mais do que um exercício matemático. E é aqui que a gente começa a perceber a grande diferença entre o que é matematicamente possível e o que é fisicamente realizável. A matemática permite um monte de coisas. Existem soluções exóticas das equações de Einstein que prevêem coisas como curvas temporais fechadas, buracos de minhoca, regiões do espaço-tempo onde o tempo pode dar uma volta em si mesmo. Mas só porque a equação permite, não quer dizer que o universo vai deixar isso acontecer. Faltam evidências, faltam formas práticas de realizar esses fenômenos. A própria estrutura do tempo é algo que a gente ainda entende muito pouco. A gente percebe o tempo como uma linha que vai do passado para o futuro, sempre em frente. Mas por que isso acontece? Será que o tempo realmente tem uma direção? Ou será que isso é só uma ilusão causada pela nossa consciência, pela forma como armazenamos memória? A seta do tempo, como os físicos chamam, é um dos grandes mistérios. Ela parece estar relacionada com a entropia, com a desordem dos sistemas, ou seja, a gente percebe o tempo avançando porque as coisas tendem a ir do estado mais organizado para o mais bagunçado. Mas isso não explica completamente. Por que é tão difícil ou até impossível andar para trás nessa linha temporal? Tem também o ponto de vista quântico, que bagunça ainda mais o cenário. No mundo quântico, o tempo se comporta de forma bem diferente do que a gente vê em escalas macroscópicas. As partículas podem estar em superposição, podem saber de estados futuros e existem interpretações da mecânica quântica que sugerem que passado e futuro podem estar entrelaçados. Mas transformar essas ideias numa viagem ao passado controlada, acessível, ainda é algo muito longe do nosso alcance. E tem um detalhe que muita gente ignora. Mesmo que fosse possível construir uma máquina do tempo que levasse você ao passado, essa viagem provavelmente teria um limite. Você só conseguiria voltar até o momento em que a máquina foi criada. Então, nada de voltar para o Egito Antigo, nada de impedir guerras antigas, nada disso. O canal temporal só estaria aberto a partir do instante em que a tecnologia começou a existir. Isso também ajuda a explicar por que nunca vimos viajantes do tempo aparecendo do nada por aí, a menos, claro, que eles estivessem presos às regras de sua própria linha temporal. A gente também precisa lembrar que o universo parece proteger a sua própria estrutura. Tem essa ideia que o Hawking propôs, chamada de conjectura de proteção cronológica, que diz basicamente o seguinte: a natureza não permite paradoxos temporais. De alguma forma, as leis da física impedem que uma viagem ao passado seja realizada de modo a criar contradições. Não se sabe exatamente como isso aconteceria, mas a conjectura sugere que qualquer tentativa de criar um cenário onde o passado possa ser alterado causaria alguma instabilidade que impediria o processo. Pode ser que a energia necessária exploda, pode ser que o buraco de minhoca colapse, pode ser que o próprio espaço-tempo se destrua antes da viagem acontecer. É como se o universo tivesse um sistema de defesa embutido contra essas loucuras. E olha só que curioso, mesmo com toda essa bagunça teórica, a ideia de viajar para o passado continua fascinando a humanidade. Desde os primeiros contos de ficção científica, essa ideia está presente. É quase uma obsessão, talvez porque tocar o passado seja uma forma de lidar com nossos erros, de tentar consertar aquilo que deu errado. Mas a física até agora parece dizer isso não vai acontecer. E mesmo que acontecesse, a gente ainda não sabe como lidar com as consequências. Então, no fim das contas, o problema da viagem ao passado não é só técnico, não é só questão de energia ou de engenharia. É um problema lógico. A dificuldade está na estrutura do próprio tempo e na forma como causa e efeito se encadeiam. E enquanto isso não for resolvido, toda tentativa de imaginar uma viagem temporal para trás vai esbarrar nesses paradoxos.
Pode ser que um dia a gente descubra um jeito de driblar isso, talvez com novas leis da física, talvez com uma teoria que ainda nem foi formulada, mas por enquanto o passado continua trancado e talvez seja melhor assim. Agora a gente entra num território ainda mais bizarro, cara. É aí que aparecem os chamados buracos de minhóca. E aí já começa aquele tipo de coisa que parece completamente saída de um filme de ficção científica, mas que, na real, está ali nas equações da relatividade geral e que, pelo menos do ponto de vista teórico, pode fazer sentido, é esquisito, é cheio de IC, mas está lá. E se a gente está falando de viagem no tempo, os buracos de minhoca são uma das poucas estruturas que teoricamente poderiam permitir isso. Só que a ideia é tão extrema que até mesmo os físicos mais sérios olham com um pé atrás. Mesmo assim, vale entender como tudo isso se encaixa. Beleza, vamos lá. O buraco de minhoca, ou ponte de Einstein-Rosen, como também é chamado, é uma solução matemática das equações de campo da relatividade geral. Em termos bem simples, é como se fosse um atalho dentro do tecido do espaço-tempo. Imagina que o universo é uma folha de papel. Se você quer ir de um ponto até outro na folha, normalmente você vai andando pela superfície, faz um caminho, percorre uma distância. Agora imagina que você pode dobrar essa folha e furar um buraco de um lado até o outro, ligando esses dois pontos diretamente. Pronto. Isso seria um buraco de minhoca, um túnel conectando dois pontos distantes do espaço-tempo. Talvez não só no espaço, mas também no tempo. A ideia é genial, né? Porque, teoricamente, se você consegue conectar dois pontos do espaço-tempo com um desses túneis, e se um desses pontos tiver um tempo diferente do outro, você tem ali uma ponte que permite viajar no tempo. Em outras palavras, um lado do buraco de minhoca está em 2025 e o outro lado está em 2150. Você entra de um lado e sai do outro. Simples assim, no papel. Só que, claro, na prática, o negócio é infinitamente mais complicado. Primeiro porque, até onde a gente sabe, buracos de minhoca nem sequer foram observados. Eles existem apenas como soluções matemáticas. Ou seja, quando você pega as equações da relatividade geral e começa a brincar com elas, dá para encontrar cenários onde essas estruturas aparecem. Mas isso não quer dizer que elas realmente existam no nosso universo. E mesmo que existam, ninguém tem a menor ideia de como achar um, quanto mais usar. Porque se eles forem instáveis, como a maioria das soluções sugere, eles colapsariam imediatamente, fechando o túnel antes que qualquer coisa pudesse passar por ali. E aí entra um dos grandes problemas: estabilidade. Para um buraco de minhoca funcionar como uma rota viável, ele precisa se manter aberto por tempo suficiente para algo passar de um lado para o outro. Só que tudo indica que ele tenderia a se fechar instantaneamente, por causa das forças gravitacionais absurdamente intensas que atuariam nas paredes do túnel. A massa, a curvatura do espaço, a radiação, tudo isso age para colapsar o sistema. E é aí que surge uma das ideias mais malucas: usar matéria exótica com energia negativa para manter o buraco de minhoca estável. Mas isso já é assunto para outro ponto. Focando aqui nos buracos de minhoca como pontes temporais, tem uma ideia que vem do Kip Thorne, físico teórico que ficou famoso por ter trabalhado como consultor do filme Interestelar. Ele foi um dos primeiros caras a levar a sério a ideia de que, se você pegar um buraco de minhoca, supondo que você consiga criar ou encontrar um e levar uma das bocas dele para uma viagem relativística, ou seja, fazer ela se mover em alta velocidade e depois voltar, essa boca teria experimentado uma dilatação do tempo em relação à outra. E isso criaria uma diferença de tempo entre os dois lados do túnel. E aí, cara, você teria basicamente uma máquina do tempo. Imagina isso: você tem duas bocas de buraco de minhoca, digamos uma aqui na Terra, e outra você leva numa nave que viaja quase na velocidade da luz. Depois de um tempo você traz essa boca de volta. Por causa da dilatação temporal, o tempo teria passado de forma diferente nas duas extremidades. Agora, se alguém entra pela boca da Terra e sai pela outra, ele está indo para o futuro. E se fizer o caminho inverso, ele está voltando para o passado em relação à boca da nave. Isso, em teoria, criaria uma espécie de loop temporal, uma conexão direta entre dois tempos diferentes. Mas, claro, isso depende de uma porção de suposições. Primeiro, que
que o buraco de minhoca seja estável. Segundo, que ele possa ser manipulado assim. Terceiro, que não surjam efeitos colaterais absurdos, como a geração de radiação infinita dentro do túnel ou mesmo colapso do próprio espaço-tempo. Por quê? Tem isso também. Algumas simulações mostram que se você tentar transformar um buraco de minhoca num dispositivo de viagem no tempo, ele se tornaria tão instável que poderia criar uma singularidade tipo um buraco negro dentro dele. Ou pior, poderia permitir uma retroalimentação de energia que acabaria com o túnel antes mesmo dele ser usado. E tem uma outra coisa muito curiosa nesse cenário. Alguns físicos levantam a hipótese de que, se você realmente criasse um buraco de minhoca funcional, ele poderia se tornar uma máquina do tempo natural sem nem precisar ser manipulado. Isso porque a diferença de tempo entre duas regiões do universo já pode ser suficiente para criar esse tipo de conexão. Tipo, se um lado do buraco estiver perto de um buraco negro e o outro estiver numa região de baixa gravidade, a diferença de passagem do tempo entre os dois lados pode ser gigantesca e, de novo, isso abriria uma porta entre tempos diferentes. Mas aí vem o problema da causalidade, porque se você consegue conectar dois pontos no tempo, você volta a cair naquela confusão de paradoxos. Você poderia, por exemplo, usar o buraco de minhoca para mandar uma informação para o passado e impedir a criação do próprio buraco de minhoca. E aí, ele teria existido ou não? Você entra num ciclo infinito de causa e efeito que se autodestrói. Por isso, muita gente acha que, mesmo que os buracos de minhoca existam, o próprio universo deve ter algum mecanismo que impeça que eles sejam usados para criar viagens no tempo reais. Ou seja, eles seriam atalhos espaciais não temporais. Eles ligariam dois lugares distantes no espaço, mas sempre no mesmo tempo. Mesmo assim, só o fato da relatividade geral permitir esse tipo de estrutura já é uma das coisas mais intrigantes da física moderna, porque ela mostra que o espaço-tempo não é fixo, rígido. Ele pode ser distorcido, dobrado, manipulado em escalas que a gente mal consegue imaginar. E se um dia a gente conseguir entender como essas estruturas funcionam de verdade, se elas existem, se podem ser estabilizadas, se podem ser controladas a viagem no tempo, pode deixar de ser só uma ideia maluca e se tornar um conceito tecnológico real. E isso também nos faz pensar em possibilidades além da nossa realidade atual. Pode ser que civilizações avançadas, muito mais antigas e desenvolvidas do que a nossa, já tenham descoberto como criar ou usar buracos de minhoca. Talvez até estejam viajando através deles, conectando pontos do universo de maneiras que a gente nem sonha. Pode parecer ficção, mas, de novo, é algo que a matemática permite, e quando a matemática permite, vale a pena prestar atenção. Claro, por enquanto tudo isso está no campo teórico. A gente nunca observou um buraco de minhoca, nunca detectou sinais de que eles existam, nunca viu distorções espaciais que indiquem a presença de um túnel ligando dois pontos do universo. Mas o que a relatividade nos ensina é que em certos contextos eles são possíveis, e esse possível já é o suficiente para deixar a porta aberta, porque na ciência o impossível de hoje pode ser o problema resolvido de amanhã. É só questão de tempo ou de espaço-tempo no caso. Então olha só, agora a gente chega num ponto que é talvez o mais esquisito, o mais desconfortável e ao mesmo tempo um dos mais essenciais para qualquer possibilidade real de viagem no tempo através de buracos de minhoca ou outras estruturas do espaço-tempo. A tal da energia negativa. E cara, só de ouvir isso já parece coisa que não faz sentido nenhum, né? Energia negativa, como assim? Energia não é sempre positiva? Não seria tipo tentar dizer que existe temperatura negativa absoluta abaixo do zero absoluto? Então, não exatamente. A ideia aqui é bem mais sutil e bizarra do que parece. Vamos por partes. Quando os físicos começaram a investigar seriamente a possibilidade dos buracos de minhoca, eles perceberam uma coisa. Para manter um buraco de minhoca aberto, ou seja, estável, você precisa de algum tipo de força que contrabalance a tendência natural do túnel colapsar sobre si mesmo, porque o espaço-tempo, por padrão, não gosta desse tipo de estrutura. Ele tenta fechar, tenta destruir, tenta apagar isso do mapa. É como tentar manter uma caverna de areia aberta enquanto tudo ao redor está desmoronando.
você precisa de algo que empurre as paredes para fora. E aí entra a tal da energia negativa. Acontece que, segundo as equações da relatividade geral, o espaço-tempo pode ser curvado de formas diferentes, dependendo do tipo de energia ou matéria que você coloca ali. Matéria comum, como a gente conhece, curva o espaço de um jeito que puxa tudo para dentro, como acontece num buraco negro, por exemplo. Mas se você tiver um tipo de matéria com densidade de energia negativa, ela faria o contrário. Ela empurraria, ela expandiria, ela criaria uma curvatura que age como uma força de repulsão, e é exatamente isso que você precisa para manter um buraco de minhoca aberto. Só que aí vem o problema. A gente nunca observou esse tipo de matéria em escala macroscópica. A única evidência de algo que se aproxima disso está em um efeito conhecido da mecânica quântica chamado de efeito Casimir. Esse efeito foi observado em laboratório, em situações super controladas, e mostra que quando você coloca duas placas metálicas muito próximas uma da outra no vácuo, surge uma pressão entre elas que pode ser explicada pela existência de uma densidade de energia negativa naquela região. É uma coisa minúscula, microscópica, mas já é alguma coisa. O efeito Casimir, então, acaba sendo uma das poucas provas experimentais de que a energia negativa pode existir em certas condições. Mas daí a conseguir acumular quantidades suficientes dessa energia para manter um buraco de minhoca aberto. Aí é outra história. A diferença é gigantesca. É como se você tivesse descoberto uma gota d'água no deserto e quisesse usar aquilo para encher um oceano. Não tem nem como comparar, mas mesmo assim essa pequena brecha já é suficiente para manter o debate em aberto. Tem mais um detalhe curioso. A tal da matéria exótica, que é o nome que o pessoal dá para qualquer coisa que tem essas propriedades estranhas, não precisa necessariamente ser só energia negativa. Pode envolver também pressão negativa, densidade de massa negativa, enfim, todo um conjunto de propriedades que desafiam as leis da física clássica. E essa matéria exótica é justamente o ingrediente que aparece em praticamente todas as soluções teóricas para criar ou estabilizar estruturas que mexem com o tempo. Sem ela, nada feio. Só que o problema cresce ainda mais quando a gente começa a olhar para as chamadas condições de energia que existem na física. Essas condições são basicamente regras que os campos de energia devem obedecer para que as soluções sejam fisicamente razoáveis. E adivinha? A energia negativa quase sempre viola essas condições. Ou seja, para usar esse tipo de coisa, você precisa aceitar que está entrando num território onde as regras conhecidas podem não valer mais. E isso, claro, levanta um monte de suspeitas. Mesmo assim, tem gente que não desistiu. Alguns físicos trabalham com a hipótese de que a energia negativa poderia ser gerada ou amplificada com tecnologia futura. Talvez com campos quânticos manipulados em escalas maiores, talvez com interações que ainda não conhecemos. E tem também quem acha que o universo, em algum momento do passado ou em algum ponto distante, possa ter produzido espontaneamente essas estruturas com energia negativa suficiente para estabilizar um buraco de minhoca por um tempo. Ou seja, não seria uma questão de fabricar, mas de encontrar. Aí a gente já entra num cenário onde civilizações avançadas poderiam ter descoberto essas estruturas e, quem sabe, usado elas. E, claro, não dá para deixar de fora a conexão com a energia escura, que é outro mistério gigante do universo. A energia escura é essa força que está acelerando a expansão do universo e que representa cerca de 70% de toda a energia existente por aí. A gente ainda não sabe direito o que ela é, como funciona, nem de onde vem. Mas algumas propostas tentam associar a energia escura com formas de pressão negativa no tecido do espaço-tempo. Será que isso tem alguma relação com a energia negativa necessária para os buracos de minhoca? Pode ser. Ainda é especulação. Mas é o tipo de coisa que vale a pena investigar. Agora pensa só, se um dia a gente descobrir uma forma de manipular a energia negativa, as possibilidades seriam absurdas. Não só para viagem no tempo, mas para várias outras coisas. Você poderia criar campos antigravitacionais, por exemplo, ou manipular a geometria do espaço de formas que hoje parecem impossíveis. A própria ideia de criar um warp drive, uma dobra espacial, como nos filmes, depende desse tipo de energia. Então, no fundo, a energia negativa seria tipo uma chave mestra para várias portas fechadas da física. Mas tem um detalhe que muita gente esquece. Mesmo que a gente descubra como gerar ou controlar energia negativa,
isso não garante que a viagem no tempo se torne possível, porque, como já falei, o próprio universo pode ter barreiras naturais para impedir paradoxos, tipo a conjectura de proteção cronológica. Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com toda a matéria exótica, pode ser que o espaço-tempo simplesmente não permita certos tipos de configuração, ou que a viagem no tempo só funcione de forma limitada, sem permitir alterações no passado. Então não é só questão de engenharia, é questão de entender as regras mais profundas da realidade. E ainda tem a questão da instabilidade. Alguns estudos mostram que, se você tentar criar uma máquina do tempo com buracos de minhoca e energia negativa, pequenas flutuações no campo quântico podem crescer de forma descontrolada. Tipo, imagina que você cria estrutura, entra nela, e de repente surgem partículas virtuais, radiações, ondas gravitacionais, tudo isso se amplificando dentro do túnel até ele se destruir completamente. Seria como tentar manter uma represa aberta contra um oceano furioso. A coisa entra em colapso antes mesmo de funcionar. Mesmo assim, não dá para negar que o conceito de energia negativa é uma das coisas mais intrigantes da física moderna. Ele força a gente a repensar tudo: espaço, tempo, gravidade, causalidade, até mesmo o que significa existir. E se um dia a gente conseguir entender melhor esse fenômeno, pode ser que muitas dessas ideias que hoje parecem ficção se tornem parte da realidade. Porque, como a história da ciência já mostrou várias vezes, o impossível de hoje pode virar o comum de amanhã. Então é isso, cara. Se quiser viajar no tempo, provavelmente vai ter que descobrir como lidar com esse tal de combustível impossível. A matéria exótica com energia negativa é a única coisa que parece ter uma chance de tornar estáveis as estruturas que permitiriam esse tipo de viagem. Mas, por enquanto, ela continua mais no reino da especulação do que da prática. Ainda é um mistério, um daqueles que ficam ali no limite da matemática e da física, esperando alguém com coragem o bastante para desafiar as regras e descobrir se o universo realmente permite dobrar o tempo. Muito bem, agora a gente chega num dos conceitos mais fascinantes e também mais difíceis de engolir quando se fala em viagem no tempo, as chamadas curvas temporais fechadas. E olha só, o nome já entrega a ideia. São trajetórias no espaço-tempo que formam um ciclo, ou seja, que permitem que um objeto, uma informação ou até mesmo uma pessoa volte para o seu próprio passado, não por um buraco de minhoca, nem por uma dobra espacial, mas simplesmente por seguir uma trajetória natural permitida por certas soluções das equações da relatividade. Cara, é aquele tipo de coisa que parece completamente fora da realidade, mas que matematicamente está lá. E isso que é o mais impressionante. O primeiro cara que levou essa ideia a sério foi Kurt Gödel. Sim, o mesmo Gödel que ficou famoso por seus teoremas da incompletude na lógica matemática. Em 1949, ele apresentou uma solução exata das equações de Einstein que descreviam um universo girando sobre si mesmo. Nesse universo rotativo, a estrutura do espaço-tempo era tal que você poderia, em tese, pegar uma nave, seguir uma certa rota e depois de um tempo voltar exatamente ao ponto de onde partiu, mas no momento anterior ao da sua partida. Isso sem quebrar nenhuma regra da relatividade. Tudo perfeitamente permitido pelas equações. Ou seja, você teria viajado no tempo apenas seguindo a curvatura natural do próprio espaço-tempo. Mas aí vem o porém. Essa solução de Gödel, apesar de funcionar no papel, descreve um universo que não se parece em nada com o nosso. Um universo que gira como um todo, que a gente não observa aqui. Então, na prática, ela não serve como modelo do universo real. Mesmo assim, ela abriu as portas para uma nova forma de pensar o tempo. Ela mostrou que, se o espaço-tempo tiver certas propriedades como rotação, massa distribuída de um jeito específico ou outros fatores exóticos, ele pode permitir trajetórias que retornam ao passado. E essas trajetórias são as tais curvas temporais fechadas. Depois disso, outros modelos começaram a surgir. Um exemplo famoso é o da métrica de Tipler, que envolve um cilindro infinitamente longo girando a velocidades próximas à da luz. A ideia é que esse cilindro criaria uma distorção no espaço-tempo parecida com a da solução de Gödel, permitindo a formação de curvas temporais fechadas ao redor dele. Mas, de novo, a solução exige um objeto impossível,
Um cilindro com densidade infinita, comprimento infinito e rotação constante. Ou seja, funciona na matemática, mas não tem chance nenhuma de ser construído no universo real, pelo menos não com a matéria que conhecemos. Outro exemplo interessante é o da métrica de Van Stockum, que descreve um cilindro de poeira em rotação. Essa métrica também apresenta curvas temporais fechadas sob certas condições. E tem ainda o famoso buraco de minhoca de Morris Thorne, que, se for manipulado de forma correta e com aquela tal matéria exótica que já falamos, também pode gerar uma curva temporal fechada. Em todas essas situações, o ponto em comum é que o tempo se curva de tal forma que ele se conecta a ele mesmo, permitindo uma viagem circular no tempo. Só que aí a gente entra num problema ainda maior: a viabilidade física dessas soluções. Porque a grande maioria dos modelos que permitem curvas temporais fechadas exige condições completamente irreais: massa negativa, geometrias infinitas, rotações impossíveis ou mesmo violação de leis conhecidas da termodinâmica. Sem contar que a menor perturbação nessas estruturas pode gerar instabilidades que destroem a curva temporal antes que ela possa ser usada. E mesmo quando o modelo parece estável, surge aquele dilema básico, o paradoxo. Se você tem uma curva temporal fechada, você pode retornar ao seu próprio passado. E se você pode fazer isso, você pode mudar o passado. Mas aí a coisa começa a se embolar, porque se você muda o passado, talvez você impeça o seu eu futuro de ter feito aquela viagem. E se isso acontece, então a viagem nunca ocorreu e o passado não foi alterado. E se o passado não foi alterado, então você fez a viagem. É o ciclo clássico, paradoxo do avô em looping eterno. Ou seja, a matemática diz que a viagem é possível, mas a lógica entra em colapso. Por isso, muita gente acredita que, mesmo que as curvas temporais fechadas existam matematicamente, a natureza de alguma forma impede que elas se tornem acessíveis. Ou seja, que exista uma barreira física, um tipo de censura cósmica que proíba a formação de tais trajetórias no universo real. Isso se conecta diretamente com aquela ideia que o Hawking levantou, lembra? A conjectura da proteção cronológica. Ela propõe que, mesmo que as soluções matemáticas estejam ali, o universo real encontra formas de impedir que elas sejam usadas. Pode ser através da instabilidade dos campos quânticos, pode ser via alguma nova física que ainda não conhecemos, mas o resultado seria sempre o mesmo: o tempo se protege. Mesmo assim, as curvas temporais fechadas continuam sendo uma ferramenta útil para entender os limites do que a relatividade permite. Elas mostram que, em certos contextos, o tempo pode deixar de ser essa linha reta que a gente sempre imaginou. Ele pode se fechar em si mesmo e, mais do que isso, mostram que as equações de Einstein são incrivelmente poderosas, permitindo uma variedade de soluções muito além do que nossa intuição consegue processar. Isso, por si só, já é impressionante. E tem outra coisa que essas curvas trazem para a discussão, que é a questão da determinismo versus livre-arbítrio. Porque se o tempo pode se fechar, se você pode retornar ao passado, então surge a dúvida: dá para mudar o que já aconteceu? Ou tudo que você fizer ao voltar no tempo já está predestinado a acontecer daquele jeito? Se o universo é consistente, então qualquer ação sua no passado já está escrita na história original. Você não muda nada, apenas participa de algo que já aconteceu. Mas se o universo permite alterações reais, então o futuro pode ser reescrito. E aí a coisa vira uma bagunça filosófica sem fim. Alguns físicos mais ousados sugerem que as curvas temporais fechadas talvez não sejam usadas por pessoas ou objetos grandes, mas por informações, mensagens, sinais, padrões. Já pensou nisso? Um sistema onde você consegue mandar uma mensagem para o passado, tipo um aviso, uma instrução, uma dica. Isso criaria loops de informação que não têm origem definida. Um exemplo clássico disso é aquele paradoxo da origem da informação. Você recebe no futuro uma equação revolucionária, viaja ao passado e entrega essa equação para um cientista, que publica como se fosse dele. Mas aí, quem criou a equação? Ela surgiu do nada, sem uma origem real. É outro tipo de paradoxo que pode surgir quando você brinca com esse tipo de estrutura. Agora vale lembrar que nada disso foi observado até hoje. Nenhuma evidência de que curvas temporais fechadas existam no nosso universo. Nenhum indício
de que a geometria do espaço-tempo aqui seja tão extrema a ponto de permitir esse tipo de coisa. Tudo que temos são modelos teóricos, soluções matemáticas e muita especulação. Mas o fato de isso estar presente nas equações já é suficiente para deixar os físicos intrigados. Porque se a matemática permite, e se um dia a gente encontrar uma condição real que reproduza essas propriedades, quem garante que o tempo não possa ser dobrado? E é justamente aí que entra o papel da física teórica. Explorar esses limites, mesmo que pareçam absurdos, porque muitas vezes é nesses extremos que a gente descobre onde estão as verdadeiras fronteiras do conhecimento. As curvas temporais fechadas podem nunca existir na prática, podem ser apenas curiosidades matemáticas, mas também podem ser pistas de uma física mais profunda, uma que ainda não conseguimos enxergar completamente. No final das contas, o que essas soluções mostram é que o tempo, esse que a gente acha que conhece tão bem, ainda guarda segredos profundos e que talvez, num canto escondido do universo ou da mente humana, exista um caminho onde o tempo se dobra, se fecha e permite que um ponto se encontre com ele mesmo. A matemática, pelo menos, já mostrou o caminho. Falta saber se a realidade vai seguir esse mapa ou se vai simplesmente dizer até aqui e não mais. Agora o buraco é mais embaixo, porque a gente vai entrar num território onde física e filosofia começam a se misturar de um jeito que ninguém mais sabe direito onde uma termina e a outra começa. Estou falando da ideia dos multiversos e das realidades ramificadas que aparece como uma possível solução para os problemas que surgem quando você pensa em viagem no tempo pro passado. Porque, vamos lá, a gente já viu que mexer no passado traz um monte de paradoxo, né? Tipo o tal do paradoxo do avô, aquelas contradições lógicas que deixam tudo incoerente. Mas e se, ao invés de alterar o passado, você criasse um novo passado, uma nova linha do tempo, uma nova realidade? Essa ideia vem com força principalmente de uma das interpretações da mecânica quântica, que é a famosa interpretação de muitos mundos, ou Many Worlds Interpretation, proposta por Hugh Everett lá nos anos 1950. E a ideia dele é até simples, mas tem consequências gigantes. O que ele propôs foi o seguinte: sempre que uma decisão é tomada no nível quântico, tipo uma partícula vai para a esquerda ou para a direita, decai ou não decai, colapsa ou não colapsa, o universo se ramifica. Ele se divide. Em um dos ramos, a partícula vai para a esquerda. No outro, ela vai para a direita. E esses dois universos continuam existindo, cada um com sua própria linha de acontecimentos. Só que nenhum dos dois tem acesso ao outro. Eles se separam e seguem paralelos. Agora pensa isso em escala humana. Imagina que, quando você decide tomar café ou chá de manhã, o universo se divide. Num, você tomou café, no outro você tomou chá. Imagina isso acontecendo a cada segundo, a cada decisão, a cada evento microscópico. O número de ramificações seria absurdo, praticamente infinito. E se isso for verdade, então cada possível linha de tempo que você possa imaginar realmente existe em algum lugar do multiverso. Aí você começa a ver como isso pode resolver o problema das viagens temporais. Porque olha só, se você volta no tempo e muda alguma coisa, tipo impede uma guerra, salva alguém, ou até mesmo mata seu próprio avô antes dele conhecer sua avó, o que você está fazendo não é alterar o seu passado. Você está, na verdade, criando uma nova ramificação do universo onde aquele novo curso de eventos passa a valer. O seu universo original continua existindo intocado e você agora passou a viver num novo ramo. E esse novo ramo segue seu próprio caminho independente do anterior. Ou seja, nada de paradoxos, nada de loops lógicos, só realidades alternativas coexistindo. Esse tipo de ideia resolve uma porção de problemas teóricos. Ele evita as violações de causalidade que aparecem quando a gente pensa em alterações diretas no passado, porque se tudo que você faz ao viajar no tempo é criar uma nova linha temporal, então você nunca altera a sua origem. Você só muda o seu destino, por assim dizer. Você cria um universo onde as coisas aconteceram de forma diferente, mas sem interferir com o que já foi. E isso, para muitos físicos, é a única maneira lógica de manter a consistência se algum dia a viagem temporal for mesmo possível. Mas aí vem uma questão que muita gente levanta
Se esse multiverso realmente existe, como é que a gente nunca teve contato com ele? Como é que essas realidades paralelas nunca se cruzam? E a resposta mais comum é que essas ramificações estão separadas por aquilo que os físicos chamam de decoerência quântica. Basicamente, cada vez que o universo se divide, essas novas versões se tornam isoladas umas das outras, de forma que elas não se afetam mutuamente. É como se cada linha do tempo estivesse em seu próprio espaço-tempo fechado, sem comunicação, sem interferência. Pelo menos, não de forma que a gente consiga detectar. Só que isso levanta uma possibilidade interessante. Se as realidades estão isoladas, mas existem, será que algum dia a gente pode acessar uma delas? Será que dá para cruzar de um universo para outro? Se sim, então talvez a viagem no tempo não seja sobre voltar no nosso passado, mas sim sobre acessar um ponto anterior numa linha de tempo paralela. Isso transformaria a viagem no tempo numa espécie de salto interdimensional, em vez de uma simples viagem através do nosso próprio tempo. E aí a coisa fica ainda mais louca, porque pensa no impacto disso. Você poderia, em tese, visitar infinitas versões alternativas da realidade, universos onde a história aconteceu diferente, onde civilizações evoluíram de outra forma, onde você mesmo tomou outras decisões, viveu outras vidas. Isso não é só uma solução para os paradoxos da viagem temporal, é também uma ampliação absurda do nosso entendimento da realidade. Porque, de repente, tudo que podia ter acontecido, aconteceu em algum universo. O multiverso seria um catálogo infinito de possibilidades realizadas, e aí você começa a entender por que esse conceito mexe tanto com a cabeça das pessoas. Ele não é só uma forma de resolver problemas matemáticos, ele toca em questões existenciais profundas, tipo, quem somos nós se há infinitas versões nossas por aí? Qual é o verdadeiro eu, se cada decisão cria uma nova cópia? O que é destino? Se tudo que poderia acontecer já acontece em algum lugar? Essas perguntas não têm resposta simples e talvez nunca tenham, mas mostram o quanto essa linha de pensamento pode bagunçar tudo o que a gente entende como realidade. Só que aí vem um problema prático. A interpretação de muitos mundos é extremamente difícil de testar, porque, como eu disse, esses universos são isolados uns dos outros. A decoerência impede qualquer interação direta. Então, até agora, a gente não tem nenhuma evidência experimental de que os muitos mundos existam de verdade. É uma interpretação consistente da mecânica quântica, mas não necessariamente a única. Outras interpretações explicam os mesmos fenômenos sem precisar de um multiverso. Então, por mais fascinante que seja, isso ainda é especulativo. Mesmo assim, tem físicos que levam isso a sério bastante para começar a pensar em como isso poderia funcionar na prática. Tem gente pensando em se seria possível usar alguma propriedade da gravidade quântica para atravessar de um universo para outro. Outros especulam se buracos negros poderiam ser portais para outras realidades. E há até ideias de que as flutuações quânticas do vácuo poderiam, em casos extremos, permitir um tipo de transição entre ramos. Nada disso foi confirmado, mas só o fato dessas ideias estarem sendo exploradas já mostra que o conceito está longe de ser só uma curiosidade filosófica. E se a gente voltar para a questão da viagem no tempo, esse modelo de realidades ramificadas acaba sendo uma das poucas alternativas coerentes com o que a física moderna nos permite imaginar. Porque se você realmente pode criar uma nova linha do tempo a cada alteração, então a viagem temporal deixa de ser uma ameaça à causalidade. Ela passa a ser uma ferramenta de exploração de realidades alternativas. E mesmo que você não possa voltar para o seu próprio universo, você ainda teria acesso a um multiverso de possibilidades. No fim das contas, a ideia dos multiversos talvez seja o jeito mais elegante que a física tem de dizer, sim, a viagem no tempo pode acontecer, mas não do jeito que você imagina. Não é sobre consertar o passado, não é sobre mudar a história. É sobre navegar num oceano de realidades onde tudo já aconteceu e onde você pode escolher qual delas quer visitar. A física pode até não ter provado que isso é possível, mas a porta está aberta. E enquanto ela estiver, as possibilidades continuam sendo infinitas. Tem uma coisa que é inevitável quando se fala em viagem no tempo, cara, que é o tal do experimento mental. Porque assim,
Por mais que a gente não tenha tecnologia para sair por aí dobrando o espaço-tempo, a gente tem uma arma poderosa que é o pensamento, e os físicos, principalmente os teóricos, usam isso o tempo todo para explorar os limites do que é possível. É como se fosse um laboratório dentro da cabeça, onde você pega as leis da física que já conhece e leva elas ao extremo para ver até onde elas aguentam. E quando o assunto é viagem no tempo, esses experimentos mentais já foram longe, tipo, muito longe. Um dos caras que mais contribuiu com esse tipo de raciocínio foi o Kip Thorne, aquele mesmo que ajudou a desenvolver a ciência por trás do filme Interestelar. E olha que interessante, ele só começou a se interessar de verdade por viagem no tempo porque foi desafiado por uma aluna que perguntou se os buracos de minhoca poderiam ser usados como máquinas do tempo. Aí ele foi lá, não descartou a pergunta, não riu da ideia. Ele levou a sério, pegou as equações, montou o cenário, colocou as condições necessárias e viu que sim, pelo menos na teoria, era possível construir um sistema com um buraco de minhoca que permitisse viagens temporais. Isso não quer dizer que dá para fazer, mas mostra que, no papel, a ideia se sustenta. E tudo começou com um experimento mental. Outro exemplo clássico é a famosa conjectura de proteção cronológica, proposta pelo Stephen Hawking. Ele era muito cético em relação à ideia de viagem no tempo, especialmente quando envolvia voltar ao passado. E aí ele fez o seguinte raciocínio: se fosse possível viajar para o passado, então por que a gente nunca viu um turista do futuro? Por que ninguém apareceu do nada com uma nave temporal no meio da história da humanidade? Isso por si só já seria uma evidência contra a possibilidade. Mas ele foi além. Ele sugeriu que o próprio universo teria mecanismos naturais para impedir paradoxos temporais, como se existisse uma lei de segurança embutida no espaço-tempo. E isso virou uma das ideias mais discutidas na física teórica. Será que a natureza se protege contra essas loucuras? E olha que curioso, o Hawking até fez um experimento prático para testar essa ideia dele. Ele organizou uma festa para viajantes do tempo em 2009, mas não contou para ninguém até depois que a festa já tinha acontecido. Ele esperava que, se alguém no futuro descobrisse uma forma de voltar no tempo, essa pessoa apareceria na festa, mas ninguém apareceu. A festa ficou vazia. Para ele, isso era uma evidência divertida de que a viagem para o passado provavelmente não é possível. Claro que é um experimento informal, quase uma provocação, mas que ilustra bem o tipo de raciocínio que ele gostava de aplicar. Esses experimentos mentais não servem só para validar ideias, mas também para mostrar os limites delas. Tipo o paradoxo do bilhete, que é uma variação do paradoxo da informação. Imagina que você está em casa e do nada aparece um bilhete na sua mesa com as instruções para construir uma máquina do tempo. Você segue as instruções, constrói a máquina e depois volta no tempo para deixar o bilhete em cima da mesa. A pergunta é: de onde veio a informação original? Quem escreveu o bilhete pela primeira vez? Ele nunca foi criado. Ele entrou num ciclo fechado de causa e efeito, onde simplesmente existe. Isso desafia a noção de origem, de autoria e de causalidade como a gente conhece. A física detesta esse tipo de coisa, porque mexe com a base de tudo que a gente entende como processo físico. Se uma informação pode surgir do nada, então ela não depende de leis naturais. E isso quebra o princípio da conservação. Por isso, quando esses paradoxos aparecem nos experimentos mentais, eles servem como um sinal de alerta. Alguma coisa nesse cenário não está funcionando. Ou a viagem no tempo está errada, ou a forma como a gente está pensando sobre ela precisa mudar. E esse tipo de exercício é o que faz a física avançar. Outro experimento mental famoso é o chamado dispositivo de feedback, onde você tenta usar uma máquina do tempo para enviar informações de volta ao passado com o objetivo de impedir a própria criação da máquina. Tipo, você constrói um computador que envia uma mensagem para o passado dizendo: não construa esse computador. Se a mensagem funciona, o computador nunca é construído. Mas se ele não é construído, a mensagem nunca é enviada. E se a mensagem não é enviada, então o computador é construído. Aí ele envia a mensagem e pronto, você está preso num loop sem saída. É um ciclo lógico que não se resolve. E o simples fato desse ciclo poder ser montado mostra que tem alguma coisa errada em permitir esse tipo de viagem temporal. Esses paradoxos não são só curiosidades, eles têm implicações reais nas equações.
porque muitos deles aparecem quando você tenta montar uma curva temporal fechada, por exemplo, ou quando insere energia negativa num sistema que se comporta como uma máquina do tempo. Aí, os cálculos começam a produzir resultados divergentes, instabilidades ou até colapsos do sistema. E aí surge a dúvida: será que isso é a matemática gritando que não dá para fazer? Ou será que a gente ainda não tem a teoria completa para lidar com isso? A física quântica também entra nessa discussão, porque ela é cheia de incerteza, superposição e efeitos não intuitivos. Tem experimentos mentais envolvendo partículas entrelaçadas que sugerem que o tempo pode ser mais flexível do que parece. Tipo, decisões feitas no presente que parecem afetar o comportamento de partículas no passado. Isso já foi observado em laboratório, nos chamados experimentos de escolha retardada. E aí a coisa fica ainda mais maluca, porque sugere que o tempo pode não ser uma linha reta do jeito que a gente pensa. Pode ter uma estrutura mais complexa, talvez até ramificada, ou que se reconecta em pontos específicos. E é isso que os físicos tentam testar com esses raciocínios. Eles colocam as equações à prova. Eles dizem, ok, vamos supor que dá para fazer tal coisa. O que acontece com o resto do sistema? Aí eles vão forçando, esticando as hipóteses até onde der. E quando a equação explode, ou quando ela se contradiz, isso mostra que aquela ideia tem uma limitação. Não é só uma brincadeira intelectual, é uma ferramenta de exploração científica real e que já ajudou a derrubar ou sustentar várias teorias ao longo da história. Outro ponto importante é que esses experimentos mentais servem para abrir o debate. Eles levantam questões que ainda não têm resposta, mas que colocam a ciência para pensar. Tipo, será que o tempo é mesmo contínuo ou ele é quantizado? Será que ele flui numa única direção ou essa seta do tempo é só uma ilusão causada pela entropia? Será que passado, presente e futuro existem ao mesmo tempo, como algumas teorias sugerem, ou o futuro ainda não aconteceu de fato? Essas perguntas nascem em parte desses raciocínios mentais. Eles são como lanternas apontando para cantos escuros da física, onde ainda falta luz. E no fim, cara, mesmo que a gente nunca consiga construir uma máquina do tempo, só o fato de poder pensar sobre isso já é incrível, porque mostra que a física não é só uma coleção de fórmulas, ela é uma forma de entender a realidade. E às vezes, para entender, você precisa imaginar, precisa perguntar e se, precisa pegar uma ideia maluca e ver até onde ela vai. Mesmo que no final você descubra que não funciona ou que leva a um beco sem saída, o processo de pensar já te leva mais longe, já amplia a fronteira do que a gente conhece. Então esses experimentos mentais, esses paradoxos, essas conjecturas, não são só exercícios de lógica, eles são ferramentas que ajudam a moldar o nosso entendimento do tempo, da causalidade e das leis que governam o universo. Porque, no fundo, é isso que a ciência faz. Ela sonha, ela testa, ela erra, ela acerta, mas nunca para de perguntar. E, quando o assunto é viagem no tempo, essa pergunta ainda está bem longe de ser respondida. Agora vamos encarar o lado mais direto, mais pé no chão mesmo, dessa história toda de viagem no tempo, que é a parte das evidências experimentais. Porque até agora, tudo que a gente falou envolve teoria, hipótese, matemática, raciocínio lógico, filosofia, interpretação quântica, enfim, tudo no campo da ideia, do IC. Mas e na prática? O que já foi realmente observado? Tem alguma evidência concreta de que é possível viajar no tempo? Alguém já viu isso acontecendo? Já mediu? Já comprovou? E aí a resposta é mais seca, mais fria. Não. Não existe nenhuma evidência experimental de que seja possível viajar no tempo como a gente imagina nos filmes, voltando ao passado ou pulando grandes períodos no futuro de forma controlada. Mas isso não quer dizer que o tempo seja completamente imune a alterações perceptíveis. Tem coisa acontecendo sim, só que de um jeito muito mais sutil. A única forma de viagem no tempo que a gente já conseguiu observar experimentalmente é aquela prevista pela relatividade, ou seja, a viagem para o futuro causada pela dilatação do tempo em função da velocidade ou da gravidade. Isso já foi testado dezenas de vezes, com resultados consistentes.
Os exemplos mais famosos envolvem os relógios atômicos levados em aviões, foguetes, satélites. Quando esses relógios voltam para a Terra e são comparados com os que ficaram, sempre aparece uma diferença pequena, claro, mas medível. Os relógios que viajaram ficaram um pouquinho atrasados. Isso quer dizer que o tempo passou um pouco mais devagar para eles. Isso é viagem no tempo? É, mas não é do jeito espetacular que a galera espera. É uma viagem de microsegundos, de nanosegundos, mas é real. Aconteceu. E isso já é muito... Tem também os experimentos com partículas subatômicas. Um exemplo famoso é o dos muons, que são partículas instáveis produzidas na atmosfera quando raios cósmicos colidem com átomos. Elas têm uma meia-vida extremamente curta, vivem apenas alguns microsegundos antes de se desintegrarem. Em teoria, elas não deveriam conseguir viajar até a superfície da Terra porque a distância é grande demais para o tempo de vida delas. Mas aí entra a relatividade. Como essas partículas estão se movendo a velocidades altíssimas, próximas da luz, o tempo para elas desacelera. Do ponto de vista delas, a viagem é curtinha. E do nosso ponto de vista, elas vivem mais do que o esperado. Isso também é um efeito de dilatação temporal. E é mais um exemplo experimental de que sim, o tempo não é absoluto. Ele pode ser esticado, comprimido, manipulado dentro dos limites que a natureza permite. Só que fora esses efeitos relativísticos, que já são bem estabelecidos, não tem absolutamente nenhuma evidência experimental de viagem no tempo para o passado. Nenhuma. Nenhum caso registrado, nenhum experimento controlado, nenhum indício de que alguém ou algo tenha conseguido voltar no tempo. E olha que já tentaram de tudo, viu? Tem pesquisadores que até deixaram detectores ligados por anos, esperando que alguma partícula do futuro aparecesse do nada. Outros tentaram usar entrelaçamento quântico para tentar encontrar efeitos retroativos. Mas nada disso deu resultado, nenhum sinal, nenhum vestígio, e é aí que entra uma dúvida bem incômoda que os próprios cientistas já levantaram. Se algum tipo de viagem no tempo fosse possível, mesmo que em uma escala mínima, a gente já não teria visto algum efeito colateral, alguma anomalia estatística, alguma irregularidade em dados experimentais que indicasse que alguma coisa voltou do futuro, mesmo que de forma sutil, porque pensa só, se você joga qualquer tipo de informação ou partícula no passado, isso deveria deixar algum tipo de marca, um ruído, uma perturbação, nem que fosse mínima, e até agora, nada. O universo parece comportar-se perfeitamente de acordo com as regras de causalidade. E aí tem aquele argumento que o próprio Hawking adorava fazer. Se no futuro a humanidade realmente desenvolvesse máquinas do tempo, então onde estão os viajantes? Por que ninguém apareceu ainda? Por que não existem registros de visitantes temporais? E claro, tem quem diga que eles podem estar se escondendo, que há regras de não interferência, que qualquer alteração criaria paradoxos e por isso não são permitidas. Mas tudo isso são suposições. A realidade é que até agora a gente nunca viu nenhuma evidência concreta de que alguém do futuro tenha vindo nos visitar. Outro ponto é que, mesmo teorias como a dos buracos de minhoca, que são matematicamente possíveis dentro da relatividade geral, não tem confirmação experimental nenhuma. Nunca observamos um buraco de minhoca, nunca encontramos uma estrutura no espaço que se comportasse como um. E olha que os astrônomos estão aí escaneando o universo há décadas. Se algo desse tipo existisse em escala macroscópica e fosse estável, talvez a gente já tivesse visto algum sinal, uma distorção esquisita na luz das estrelas, um padrão gravitacional anômalo, mas nada disso apareceu. Então, por mais promissoras que essas ideias sejam na teoria, elas ainda não saíram do papel. Tem também quem levante a possibilidade de que a viagem no tempo, se possível, só possa acontecer a partir do momento em que a máquina é criada, ou seja, não daria para viajar para o passado, além do ponto em que o dispositivo começou a funcionar. Isso explicaria por que nunca vimos ninguém vindo de épocas futuras. A máquina ainda não foi inventada, mas esse tipo de limitação só reforça o quanto a coisa ainda está restrita ao campo teórico. Em laboratório, o que mais se faz hoje são simulações. Já conseguiram simular algumas propriedades de buracos de minhoca em sistemas ópticos ou até em condensados de Bose-Einstein, que são estados da matéria criados a temperaturas quase absolutas, mas essas simulações não representam buracos de minhoca reais.
elas só recriam matematicamente certas equações análogas, não dá para atravessar o tempo com elas. Servem mais como prova de conceito do que como tecnologia aplicável. Outro ponto interessante é que todos os experimentos até hoje confirmam a simetria das leis físicas no tempo. Isso quer dizer que, no nível das equações, a maioria das leis da física funciona do mesmo jeito, se o tempo andar para frente ou para trás. Só que quando você junta isso com a termodinâmica, a coisa muda de figura, porque a entropia, que mede o grau de desordem, aumenta com o tempo. E isso dá uma direção para o tempo, do passado para o futuro. E essa seta do tempo, que aparece na prática, ainda é um obstáculo gigantesco para qualquer ideia de retrocesso temporal. Porque viajar no tempo seria, de certo modo, violar essa flecha da entropia. E até hoje ninguém encontrou uma forma de fazer isso experimentalmente. Então o que a gente tem hoje é uma situação curiosa. A teoria abre espaço para uma porção de ideias sobre viagem no tempo, especialmente no campo da relatividade e da gravidade quântica. Tem soluções matemáticas, tem propostas de modelos, tem até especulações sobre como isso poderia funcionar em civilizações super avançadas, mas quando a gente vai para o laboratório, para o experimento, para o dado real, não tem nada além da dilatação do tempo, que é impressionante, mas longe de ser o tipo de viagem temporal que a gente vê na ficção. Isso não significa que seja impossível. A ciência já mostrou várias vezes que o impossível de uma época pode virar tecnologia de outra. Só que o que a gente pode dizer com honestidade agora, com base em tudo que foi observado, é que não há nenhuma evidência concreta de que a viagem no tempo, além dos efeitos relativísticos já tenha ocorrido, esteja ocorrendo ou esteja prestes a ocorrer. E talvez esse seja o maior desafio dessa área, separar a beleza das ideias do rigor da realidade. Porque é muito fácil se encantar com as possibilidades, com as ideias geniais que saem das equações. Mas no fim do dia, a ciência precisa de dados, precisa de medição, de confirmação, de repetição. E enquanto isso não acontecer, a viagem no tempo vai continuar sendo esse tema na fronteira entre o real e o imaginado. Um tema que alimenta teorias incríveis, discussões profundas, mas que por enquanto permanece sem provas, apenas com promessas. E talvez seja justamente por isso que ele fascina tanto, porque está sempre ali ao alcance da equação, mas longe demais da nossa mão. No fim das contas, a viagem no tempo continua sendo esse enigma entre a matemática que permite e a realidade que resiste. A física esticou os limites do possível, mas o tempo teimoso segue em frente. Talvez um dia a chave apareça, até lá só nos resta imaginar e continuar perguntando.